Bom, agora nós vamos falar de uma coisa que para mim é até mais fácil, muito mais fácil do que a função. Vamos falar de porcentagem. Existem três maneiras de se calcular a porcentagem. Uma delas, inclusive, eu já até falei com vocês em uma das primeiras aulas que eu tive com vocês. E aqui eu vou dar um exemplo de 24% de 80. Nós vamos calcular quanto que é 24% de 80 usando a primeira forma, o primeiro jeito de fazer. Eu coloco 80, está para 100, porque 80 é como se estivesse na sua totalidade, é tudo, ele é 100%. Eu vou achar quanto que é 24% dele. Então eu vou colocar x, que é o valor que eu quero descobrir. O x está para 24%. E aí eu vou multiplicar cruzado. Lembrando que eu tenho que colocar porcentagens de um lado e os números sem porcentagem do outro. Eu não posso fazer assim, ó. 80 está para 100, assim como 24 está para x. 24% de um lado e 100% do outro. Não. Se fizer isso, vai dar muito errado. Preste bastante atenção nisso. Você coloca todas as porcentagens de um lado. 80% está para 100, assim como o x que eu quero descobrir está para 24%. E aí eu multiplico 100 vezes x, 100x é igual a 80 vezes 24. Gente, toda vez que você tiver uma multiplicação por um múltiplo de 10, que é, os múltiplos de 10 é 10, 20, 30, 40, 50, 60, até mais de 100, 110, 120, 130, 200, todos os números que for múltiplo de 10, você ignora o primeiro zero e multiplica pelo primeiro número e acrescenta o zero no resultado depois. Então vai ser 24 vezes 8 e depois nós vamos colocar zero no resultado. Isso é para facilitar para nós. Vamos lá, 24 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Sobe o 3. 2 vezes 8, 16, mais 3, 19. 192. E aí eu vou pegar o zero e vou acrescentar. 1920. 80 vezes 24 é igual a 1920. O 100 está multiplicando com x. Eu vou passar para o outro lado como? Eu passo sempre para o outro lado da igualdade, invertendo o sinal para deixar a incógnita x sozinha de um lado para me descobrir o seu valor. Se ele está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo, porque o contrário da multiplicação é a divisão. Aí você me pergunta, Matheus, posso cortar o zero com o zero de cima com o zero de baixo? Pode. Ainda tem um zero. Eu não tenho mais zero em cima para cortar. O que eu faço? Eu ando uma casa com a vírgula. Olha, eu ando uma casa. Eu pego da esquerda para a direita e ando uma casa do último número. Vou colocar aqui, ó, 19,2. Cortei esse outro zero. X igual a 19,2. Você achou que 24% de 80 é 19,2. Fácil, muito fácil. Mas o outro método é ainda mais fácil do que esse. Tira um print dessa parte,
pausa e copie no seu caderno, faça como você quiser da melhor forma, que eu vou apagar o quadro e vou passar a próxima forma. A outra forma é ainda mais fácil. Para explicá-lo, eu vou pegar o exemplo de 30% de 160. 30% de 160. O que eu vou fazer? A única coisa que eu vou fazer é colocar o 100 debaixo do 30 e multiplicar por 160. Mateus, só isso? Só isso. Não tem mais nada o que fazer aqui. Agora você vai fazer a multiplicação, né? Claro. Mas é muito mais fácil do que a primeira forma. Não tem incógnita X, não tem nada. Eu prefiro 1000 vezes fazer dessa forma aqui. A não ser que o exercício peça que faça do outro jeito. Raramente vai ter exercício assim, que peça dessa forma, que especifique. Geralmente é só pedindo a porcentagem mesmo. Você usa o método que você quiser para descobrir. Desse método é muito mais fácil. Você vai pegar a porcentagem e vai colocar 100 por baixo dela. Por quê, gente? O próprio nome diz porcentagem, porcento, é por 100. 30% é 30 dividido por 100. 25% é 25 dividido por 100. É basicamente isso. 30% é a mesma coisa de 30 dividido por 100. E aí você vai multiplicar por 160. Olha uma coisa que você pode fazer que facilita. Cortar um zero de baixo com zero de cima. A gente já viu que isso pode ser feito. E na multiplicação, eu posso cortar o zero do 160 com o zero do 100 aqui. Na multiplicação, lembre bem, se fosse soma ou subtração aqui, vocês não poderiam fazer isso. Mesmo o 160 não estando em cima do 100. Mesmo assim, você pode cortar o zero de cá com o zero de cá. Não é o mesmo zero, não. Tipo, se fosse 10 aqui, um exemplo. Aí você já cortou esse com esse. Você não vai cortar junto com esse. O mesmo zero vai cortar os dois zeros de cima. Não. Não é isso. Aqui você está cortando porque tem dois zeros. Um zero cortou com o zero do 30, o outro zero cortou com o zero do 160. 3 dividido, ficou só 1 embaixo. Aí ficou 3 dividido por 1, é 3 mesmo. E aqui cortou 0, só ficou 16. Então, só vamos fazer 3 vezes 16. Somente isso. Seis vezes 3, 18. 1 vezes 3 é 3, com 1, 4. 48. Se você bater na calculadora, 30% de 160, você vai achar esse número aqui, ó, 48. Muito mais fácil, mas muito mais fácil do que a outra fórmula. Você só vai pegar o número, a porcentagem que você quer achar e vai colocar 100 embaixo. Vai multiplicar pelo número. Mamão com açúcar. Agora, a última forma de achar a porcentagem. Nós transformamos aqui a porcentagem em uma fração. Agora nós vamos transformar a porcentagem em um número decimal, que também pode ser feito. Vou usar um exemplo, como nos outros fórmulas eu usei exemplos, eu vou pegar aqui o exemplo de 22% de 200. Como que eu transformo a porcentagem
em um número decimal. Eu vou andar 2 casas com a vírgula para a esquerda. Da mesma forma que cortando o zero de baixo, quando não tem zero para cortar, eu ando uma casa, eu vou fazer isso aqui, eu vou andar 2 casas. Vou pegar do primeiro número para cá. 1, 2. Não tem nada antes do zero, Mateus, antes do 2. Existe, se fosse uma casa, 2,2. Mas é 2 casas. Então o que eu coloco aqui já que não tem nada? Põe o zero. Vai ficar 0,22. Peguei o número 22, andei uma, 2,2. Andei mais uma, ficou 0,22. Você transformou essa porcentagem em um número decimal. 0,22 é a mesma coisa de 22%, que também é a mesma coisa de 22 sobre 100. Você pode escrever a porcentagem dessas 3 formas. É a mesma coisa. Olha, 34% é a mesma coisa de 0,34, que é a mesma coisa que 34 sobre 100. Dá para escrever das 3 maneiras. É a mesma coisa. Agora, preste muita atenção que 9% não é igual a 0,9 não. Não mesmo. Preste atenção. 9% é igual a 0,09. Preste atenção nisso. 0,9 é igual a 90, tá? Igual a 90. Mas 90 não seria igual a 0,90, Matheus? Sim, 0,90 e 0,9 é a mesma coisa. Esse zero aqui não faz diferença se ele tem ou se ele não tem aqui não. Por isso que eu estou falando 0,9 ou 90 ou 0,9 é 90%. Os números antes de 10, você vai ter que colocar 0,0 e o número. Um exemplo. Fazer esse caso aqui. 3%. Se fosse escrever na forma decimal, não seria 0,3. Não seria assim não. É errado. 3% seria 0,03. Ok? Transformou a porcentagem em um número decimal, você vai multiplicar pelo outro, 22% de 200. Nós acabamos de ver que 22% é a mesma coisa que 0,22. 0,22 vezes 200. E aí, uma outra regrinha aqui bastante interessante. Se na divisão eu ando para a esquerda com a vírgula, na multiplicação, onde tem zero, eu posso andar para a direita com a vírgula, que é a mesma coisa. Olha, eu posso andar 1, 2, transformar esse 0,22 em 22. E nesse caso, eu estou cortando esse zero. Na multiplicação, eu posso cortar esses 2 zeros de um lado, andando a vírgula para a direita, que é o contrário da divisão. A divisão, eu corto o zero e ando para a esquerda com a vírgula. Na multiplicação, eu corto um zero e ando para a direita, ando para frente. Então aqui andei 1, andei 2, ficou 22. Cortei os 2 zeros. 22 vezes 2 é igual
44. 22% de 200 é 44. Bate na calculadora e vê se não está certo. Então, essas foram as três formas. Eu, particularmente, gosto mais da segunda forma, de transformar em um número fracionário. Se fosse eu aqui, ó, 22% de 200, eu já colocaria aqui. Eu já colocaria nessa fórmula aqui. Muito mais fácil. 2 zero por 2 zero aqui, ficou 22 vezes 2, que é 44. Gente, essa daqui, se fizer desse jeito, não dura 1 minuto para fazer ela. Eu particularmente gosto mais dessa forma. Mas, veja o vídeo, pause o vídeo, tira print e estude as três formas e veja qual a melhor forma para você fazer. Lembrando que se pedir para transformar em um número decimal, você tem que prestar atenção nos números antes de 10. Preste atenção nisso. 33%, 45%. Esses aqui, para transformar em um número decimal, fácil. 0,33, 0,45. Ok. Preste atenção nos antes de 10. 8% é 0,08. Vai ter uma questão assim na prova. Preste atenção. 5%, 0,05. Só presta atenção nisso. E basicamente é isso a porcentagem. Espero que vocês tenham uma boa prova e eu vou estar disposto para ajudar vocês no que vocês precisarem. Tamo junto, é nóis.